Boa noite a Olá, todos. boa noite a todos. É um prazer tê-la aqui conosco, doutora Regina, na sua Black Visão, na live. A gente vai conversar de forma um pouquinho mais informal sobre oftalmologia, óculos, lentes de contato. Obrigada por estar conosco. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Doutora Regina, eu vou direto ao ponto. A gente vem recebendo muitas perguntas ao longo da semana aqui na Soblec, e eu queria que a doutora conversasse conosco um pouquinho a respeito da consulta oftalmológica. Quem vai consultar pela primeira vez, o que vai encontrar? É só óculos? O que o oftalmo faz? Enfim, porque a maioria das pessoas fica muito nervosa quando vai no oftalmologista e no dentista, né, doutora? Exatamente, Thaís. O que acontece? A gente vê que muitos pacientes ficam muito ansiosos, né? Ficam muito nervosos quando vão para a consulta oftalmológica. É muito importante eles saberem que não é uma prova, né? Não é um desafio, não existe um certo ou errado. É muito importante que as pessoas se preparem para essa consulta para que o resultado seja o melhor possível, né? Então, a consulta oftalmológica, ela é uma oportunidade não só da gente ver a saúde dos olhos, mas ver a saúde geral. Então, acho que tem várias dicas bacanas que a gente pode compartilhar aí com o pessoal que está assistindo a gente, para fazer essa consulta sair da melhor maneira possível, né? Perfeito, doutora. Uma dúvida que o pessoal tem, assim, precisa ir de algum jeito especial, precisa fazer alguma coisa na véspera, como é que a pessoa se prepara, enfim, o que a doutora pode compartilhar conosco? Precisa levar alguma coisa no oftalmo, precisa ir com alguém, como é que é, né? Pinga algum colírio, enfim, como funciona isso? Eu acho que é muito importante as pessoas se organizarem para primeiro tentar agendar essa consulta num horário bem tranquilo, mais conveniente para ela, sem ter um outro compromisso na sequência, que ele tenha que fazer o exame correndo, ou esteja com pressa para um outro compromisso, né? Então, primeiro, o cuidado no agendamento. E que ele vá descansado, não vá estressado, não vá correndo do trabalho, que ele possa marcar num horário conveniente, né? A partir do momento que ele marca a consulta, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode se organizar para, na hora, não esquecer de falar para o médico, na hora não lembra, então fica muito mais fácil se a gente levar tudo organizado. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é o paciente já ir anotando as queixas que ele tem, o que ele sente, quando que começou, né, para ele saber lembrar de tudo que ele tem que falar, né? Então, a queixa, quando começou, quanto tempo ele está sentindo, como é que é a frequência desses sintomas. Então, ele já ia organizado aí com as ideias do que ele sente, né? Algum fator de melhora e piora. E no dia da consulta, também levar algumas coisas que sabendo que o médico vai perguntar. Por exemplo, ele pode levar a lista dos remédios que ele toma, né? A pessoa já tem uma listinha dos remédios que ele faz uso regularmente, ou dos colírios que ele usa, porque na hora ninguém lembra, né? Os remédios têm nomes difíceis, ninguém lembra o que usa, então é muito importante já ir com essa listinha pronta. Uma coisa importante também é levar os óculos, né? Às vezes a pessoa esquece o óculos, ou se perdeu, pode levar receitas anteriores, que vai ajudar no exame para a gente saber se o grau mudou muito, se não mudou, né? Orientar o paciente adequadamente, se vai estranhar muito, como é que vai ser essa adaptação, né? Então, são pequenos detalhes que ajudam muito para o médico que está examinando, para ele se orientar, poder explicar certinho para o paciente como é que está evoluindo, né? Eu adoro quando o pessoal chega com a pastinha cheia, para ele, não, eu trouxe alguns exames, não, doutora, mas eu não sei se a senhora vai querer ver. Não, quero ver tudo, né? Anteriores, né, ele pode levar tanto os exames oftalmológicos ou os exames de sangue, né, que tem a glicemia, saber como é que está o diabetes. Então, o médico precisa ter uma ideia de como está o controle da doença que ele tem, para saber se pode confiar no exame que ele está fazendo, né? Uma outra dúvida que o pessoal sempre tem, né, Thaís, é assim, a questão da lente de contato. Quem usa lente, se vai de lente, se vai sem lente. Eu acho que cada profissional tem uma prática de fazer o exame com ou ficar um tempo, alguns dias, sem a lente de contato. Eu acho que ele pode se informar na hora do agendamento ou ligar depois para confirmar a consulta, se ele vai ou não de lente de contato e quanto tempo ele fica sem,
Eu acho que aí já facilita para o médico que está examinando fazer a avaliação que ele está planejando, né? Exato, e minimiza o número de retornos também, né? E precisa informar que tipo de lente também, porque algumas lentes elas influenciam mais, por exemplo, lente gelatinosa ou lente corneana. Se a pessoa usa lente escleral, às vezes não atrapalha tanto, né? Mas é bom mencionar isso no agendamento, né? E às vezes a secretária até vai perguntar: olha, você usa lente, né? E mesmo que a gente orienta a vir sem lente, eu sempre peço para trazer a lente, para eu ver, né? Que a consulta, ela não se limita à parte técnica aqui e os exames complementares. Se o paciente faz um lente de contato, eu quero ver o estado dessa lente, quero ver como é que ele cuida, né? Ele vai colocar para mim, vai tirar para eu ver se ele está com destreza, para a gente esclarecer as dúvidas, porque às vezes, naquele momento que a gente fez a adaptação, não tinha tanta dúvida de alguma coisa, depois essa dúvida pode surgir. A gente sempre tem novos dispositivos para ajudar no auxílio de colocação e retirada de lente de contato, às vezes muita novidade chega, então é importante fazer esse recall, né? Isso mesmo, Thaís, eu perdi um pouquinho o seu áudio, deixa eu só conectar aqui. Acho que a doutora Regina está conectando aí com a gente. Então, tudo que vier de informação complementar é muito importante para a gente durante a consulta. Tem pacientes que às vezes têm dúvida se isso vai ser bacana ou não para o médico, enfim, tem um pouco de receio se a pastinha está meio cheia de trazer para a gente, não traga tudo, tá? A gente gosta de ver tudo. Thaís, eu perdi E se a pessoa tiver, por exemplo, interessada em alguma modalidade cirúrgica, existem certos exames que eles vencem, entre aspas, né? Vamos chamar de novo a doutora Regina, mas no caso do oftalmologista, nada vence, tá? Então, tudo que você tiver lá guardado para a gente é importante, né? Exames de sangue, por exemplo, eles podem ficar obsoletos, né? A receita do óculos também, mas às vezes esse obsoleto é importante para a gente, né? Vamos ver se a gente consegue chamar de volta a doutora Regina aqui. Aí, Thaís, que eu não estou te ouvindo. Peraí que eu estou ajustando. Vou ficar na guarda da doutora Regina aqui, da conexão dela. Né? Então, não pense que isso fica ultrapassado ou que está muito velho que você não vai guardar. E os exames vocês guardem a vida toda, tá? Isso é ter um histórico, é importante. Por exemplo, lá na frente, quando você for operar catarata e fez uma cirurgia refrativa, a topografia que você tinha, o exame da córnea que você tinha antes, é importante, né? O grau do óculos que você usava antes, isso é importante para o médico saber. Tem dados da sua saúde ocular que mesmo que você seja operado, o olho, ele continua com aquela anatomia, né? Enfim, se é um olho míope, né, doutora? Então, eu estava falando aqui para o pessoal que os exames, eles não vencem do oftalmologista, não importa se você acha que é velho ou não, tem que levar tudo é relevante para a gente, né? Realmente, Thaís, às vezes o paciente não tem ideia, né? Ele fala, nossa, nunca perguntam sobre os remédios que eu tomo, os exames que eu tenho, então é muito importante realmente essa conversa, o paciente saber que é muito mais, né, do que só ver os olhos, né? A gente precisa saber se as doenças sistêmicas podem afetar a visão, então saber tudo que o paciente tem é muito importante, né? Outra coisa que o pessoal pergunta, doutora, assim, se eles usam colírio, tipo, posso pingar colírio antes de ir para consulta? O pessoal que colírio de glaucoma, lubrificante, isso atrapalha, doutora? Isso é muito importante, é muito comum os pacientes suspenderem os medicamentos no dia da consulta, mas pode usar sim, deve usar os colírios de glaucoma, pode usar o lubrificante, para que durante a consulta o médico faça uma avaliação adequada, tá? Então, o pessoal não esquecer, pode usar os medicamentos, tanto os medicamentos colírio, como os medicamentos por boca que ele toma regularmente, não precisa suspender nada, né? Algo que é interessante levar, que às vezes o pessoal esquece, assim, um óculos de sol, a pessoa não sabe, às vezes você vai fazer algum exame, se vai precisar dilatar a pupila, então pode eventualmente ser necessário, né? Então, ele ir preparado, levar um óculos de sol, né? Ir acompanhado. Hoje, depois da pandemia, essa questão do acompanhante, né? Algumas clínicas ainda têm alguma restrição sobre a entrada de acompanhante, a quantidade de pessoas que fica na sala de espera, mas é interessante saber se pode levar um acompanhante, para que depois não saia dirigindo, se for necessário dilatar a pupila, né?
E menores de idade, né, sempre vão estar acompanhados, né, e pessoas maiores de 60 anos, né, pessoas que têm dificuldade, às vezes, ou que têm esquecimento, né, assim, pessoas de mais idade, realmente é mandatório esse acompanhante precisa vir preparado, né, porque às vezes o acompanhante vem e não sabe nada do paciente também, isso é outra coisa, né, que a gente precisa organizar ali sempre, né. E, doutora, outra coisa que o pessoal sempre pergunta, maquiagem. Posso maquiar e vir para consulta, como é que funciona isso, né? Então, preferencialmente, se o paciente puder ir sem maquiagem, eu acho que facilita durante o exame, e se for com maquiagem, saber que pode borrar um pouquinho se a gente precisar pingar os colírios, né? Então, às vezes, com o uso do colírio, ele escorre um pouco, pode borrar a maquiagem, às vezes sair o rímel, o lápis, aí ser necessário um retoque, né? Mas, em sendo possível, pode ir sem a maquiagem, com essa orientação de cuidado só para limpeza e retoque depois da consulta, se necessário. Aqui no consultório também, e a gente gosta também, a doutora comentou antes, essa história de vir bem tranquilo para a consulta, a gente prefere que marque no horário que tenha disponibilidade, porque às vezes o médico já faz os exames complementares na mesma data, se usa lente de contato, eventualmente ele já faz o teste, já libera você, né, que você tem que voltar em outro momento, se precisar de uma dilatação de pupila, né, porque depois acho que fica embaçado, não fica, doutora, se precisar dilatar? Como é que funciona isso? Quanto tempo fica dilatado? Então, Embaçado, né? às vezes pode ser necessário pingar um colírio para dilatar a pupila, né? E os efeitos do colírio são o embaçamento da visão, especialmente de perto, e a claridade, que incomoda bastante, né? Então, a consulta, quando é necessária dilatação, ela demora um pouquinho mais. O paciente vai pingar o colírio e vai aguardar um pouquinho na sala de espera. É também interessante, Thaís, que as pessoas levem algo para elas se distraírem na sala de espera, né? Como a dilatação do colírio demora um pouquinho, você pode levar, ouvir uma música, aproveitar para ouvir um podcast, de preferência algo que ele possa ouvir e não ficar lendo, porque a visão vai ficar embaçada, né? Então, dependendo do colírio que o médico utilizar, ele vai rever, vai fazer o exame depois de uns 20, 30 minutos, e o efeito do colírio pode durar algumas horas. Então, dependendo do colírio, né, pode durar aí uns 40 minutos ou mais. Então, é sempre bom a pessoa estar preparada para essa possibilidade. Perfeito. E acho que essa orientação também vale para quem é usuário de lente, não é, doutora? Que a gente deixa. Existem modelos de lente de contato que a gente tem que ficar com ela pelo menos uma hora, né? Essa lente de teste no olho do paciente. Então, vai levar, às vezes, uma tarde, né? No mínimo, para fazer um teste, né? A gente experimenta vários modelos, enfim, né? Como é a prática, doutora, também funciona dessa forma? Acho que sim, né, doutora? Esse tempo da sala de espera, ele é muito importante, né? A pessoa está aguardando, mas ela está testando a lente, vendo como é que está o conforto, deixando a lente se ajeitar nos olhos, ou mesmo o efeito do colírio. Então, às vezes a pessoa está lá, né, aguardando um pouquinho, mas é um tempo importante também para a gente poder fazer o exame no horário correto, com a avaliação correta. Perfeito, doutora. E assim, existem pacientes que têm muito medo que encoste no olho, que faça algum exame. Eu acho que a dica é vir tranquilo, né? Confiar no oftalmologista, né? O que a doutora orienta, assim, que tem paciente que tem medo de dentista, que não pode encostar, enfim, qual a dica que a doutora dá, assim, para os pacientes, né? Eu acho que é muito importante, Thaís, que as pessoas fiquem tranquilas, que o exame oftalmológico, ele não dói, é um exame bem tranquilo, é importante que elas façam com calma, né, que elas respirem fundo, não se preocupem em acertar, né, que elas ficam na dúvida, eu estou errando, eu estou acertando, não tenham essa preocupação, façam o exame de uma maneira bem sossegada, tentando verificar qual é a melhor opção para ela. Eu acho que isso, a tranquilidade durante o exame vai fazer ela dar a melhor informação, né? E nenhum dos exames que são feitos, todas as etapas do exame oftalmológico, elas não doem, né? É claro, o olho é delicado, é sensível, mas nenhuma etapa dessas, o paciente precisa ter medo. E o médico sempre vai explicar, né? Que é importante que as pessoas saibam que o exame oftalmológico, ele é muito mais do que ver o grau dos óculos, né? O médico avalia o alinhamento, se tem alguma diferença entre os olhos, ele vai medir tanto a visão de longe, visão de perto, pode medir a pressão dos olhos, fazer o exame de fundo de olho. Então, o exame é muito mais do que só saber o grau dos óculos. E mesmo que a pessoa não tenha grau,
não use óculos, vale a pena ela fazer um exame oftalmológico periódico para saber como é que está a saúde, se está tudo bem. Exato, né? E assim, às vezes os pacientes também têm medo, a gente precisa de uma avaliação oftalmológica até em recém-nascidos, bebês pequenos, né, que isso vai doer, vai acontecer alguma coisa, tipo que a gente tem aquele trauma da vacina, eu acho, né, que o nenenzinho chora, e às vezes quando a gente manipula o nenenzinho chora, então é importante essa informação, né, não vai machucar ele nem nada, e é muito necessário, né, doutora? Exatamente. O exame, ele não vai machucar, né? Pingar o colírio para dilatar não vai machucar. E o exame, ele é muito importante. A gente consegue fazer uma avaliação preventiva, fazer o diagnóstico de alguma doença que, porventura, a criança tenha. Então, é um exame de rotina muito importante que as pessoas devem fazer. E se tiverem alguma dúvida, algum receio, sempre pergunte para o médico oftalmologista. Né, Thaís? Às vezes a pessoa fica sofrendo, com medo de fazer o exame, e a gente pode esclarecer isso já antes da consulta, por telefone, para que ela possa vir mais tranquila, né? Não precisa sofrer. Não, e a dica é assim, tá na dúvida, pergunta, né? Traga tudo que você tenha, né? Venha com calma, né? E é bom, se for uma pessoa que dilata de rotina, a propósito, doutora, assim, tem alguns grupos que a gente dilata de rotina, né? A doutora pode passar para a gente, mais ou menos, que tipo de pacientes que seriam dilatadores que a gente, de rotina, né? O que a doutora dilata de rotina, né? O exame de dilatação da pupila, ele é muito frequente no consultório, né, Thaís? As crianças com muita frequência, as crianças vão dilatar, né? Os pacientes míopes com frequência também dilatam a pupila, né? Existem outros fatores que não são só pelo grau a pessoa vai precisar dilatar a pupila, então, o paciente diabético, o paciente hipertenso, ou alguma queixa, o paciente não está enxergando, mesmo faz o exame de grau, com o exame de grau não está enxergando bem, é necessário fazer o exame de fundo de olho para ver se tem alguma outra causa que justifique a dificuldade. Então, o exame de dilatação, ele é muito utilizado no consultório, né? Então, que as pessoas... ficar prevenido, né? Isso pode acontecer, e se acontecer, né, tomar os cuidados, assim, para que saia de maneira confortável, então ter um óculos de sol e estar acompanhado, ou chamar um Uber para ir embora, né? Ele pode já se organizar, já ir de Uber de repente, né, para não sair dirigindo. Então, é uma organização para consulta oftalmológica que acho que facilita a vida do paciente, né? Com certeza, doutora. Eu não sei se tem mais alguma dúvida que a doutora queira trazer para a gente aqui nesse momento. Eu acho que a gente conseguiu abordar e dizer para as pessoas que elas fiquem tranquilas, e é importante que elas saiam sempre sem dúvida. Mesmo durante a consulta, tudo que é feito, todos os exames, muitas vezes o médico faz vários exames, né, Thaís, e os pacientes às vezes não sabem que está sendo avaliado, então pergunte o resultado, o que deu, né? É importante, às vezes, o paciente saber a pressão do olho dele, qual é a pressão normal dos olhos dele, para que ele possa ter uma noção da normalidade, conheça o seu corpo, conheça os seus olhos, e que dessa maneira ele possa fazer o exame oftalmológico periódico de uma maneira bem tranquila, sem receio. Perfeito, doutora Regina. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigada pela Soblec, pelo espaço, né? E dúvidas que vocês tenham, por favor, vão mandando para a gente. E toda terça-feira, às 18 horas, nós estaremos aqui esclarecendo as dúvidas e conversando um pouquinho de forma mais informal sobre o dia a dia no consultório. Obrigada, doutora Regina. Isso mesmo, muito obrigada, Thaís. Tchau a todos, até breve.